Olá, somos convidados a refletir sobre as primeiras cartas cristãs. Nós temos um escritor muito famoso, do primeiro século, que é Paulo. Ele escreveu as cartas depois de fundar as igrejas no Mediterrâneo Oriental, nas grandes cidades. Ele passava pelas cidades, convertendo as pessoas, fundando igreja, e anunciando a palavra. Isso nós podemos ver em 1 Tessalonicenses, de 1, 9 a 10, 1 Coríntios 15, 3 a 4. O que Paulo fazia? Ele interpretava o Antigo Testamento e correlacionava com a morte e ressurreição de Jesus. Como Paulo era um letrado, ele conhecia, ele sabia ler e sabia escrever, e era judeu, então ele conhecia a Bíblia judaica de cabo a rabo. Então, para converter os ouvintes da sua pregação, ele fazia essa interpretação, ele correlacionava os textos do Antigo Testamento com a morte e ressurreição de Jesus, e assim ele conseguiu um número muito maior de convertidos que entendiam que as promessas estavam se realizando na pessoa de Jesus quando Paulo fazia essa correlação, Então, como Paulo era um homem que procurava fundar muitas igrejas, ele fundava uma igreja em uma cidade, deixava lá os convertidos, um líder, e ia para outra cidade fazer novos convertidos e fundar novas igrejas. Nesse interim, Paulo ficava sabendo de algumas notícias que não eram muito boas, então ele precisava resolver os problemas que vinham das igrejas que ele já tinha fundado. Por exemplo, vinha conversas de que as pessoas estavam se comportando mal, de que havia imoralidade entre os líderes da igreja, que existiam falsos mestres pregando a palavra, que existia falsas doutrinas. Tudo isso apareceu e Paulo tinha que dar uma resposta. Paulo tinha que fazer com que os cristãos pudessem entender e buscar uma solução para os seus problemas. Então, o que Paulo fazia? Paulo escrevia as cartas, e as suas cartas elas começaram a ter status de escritura. Por quê? Porque as cartas eram importantes para os cristãos, elas eram lidas nas sinagogas, nas igrejas, As cartas, a primeira carta de Paulo é Tessalonicenses, que foi mais ou menos 49 anos da era cristã, não é? 25 anos depois da morte de Jesus e 20 anos antes dos escritos dos evangelhos. Então nós temos aí 1 Tessalonicenses 5, 26 a 27, que fala para que as cartas sejam lidas na comunidade, que todos possam ouvir a palavra de Paulo. E aí a palavra de Paulo, as cartas de Paulo começaram a ser entendidas como autoridade, não é? As cartas circulavam todas as igrejas, todos liam essas cartas, e isso fazia com que as igrejas se tornavam uma só, com pensamento só. Era lido em voz alta, porque a maioria das pessoas eram analfabetas, precisavam ouvir a palavra, porque não sabiam ler, e essas cartas então uniram muitos os cristãos em volta das primeiras comunidades, porque começaram a crer nas cartas e a ouvir as cartas e tentar vivenciar o que Paulo entendia e o que ele escrevia nas cartas, Então foram muitas cartas, entre elas algumas foram salvas e 21 delas estão na Escritura Sagrada. E é uma pequena fração das cartas que foram escritas. Paulo escreveu muito mais que 13 cartas ou 7 cartas autênticas, Nós sabemos que Paulo escreveu muitas cartas, mas que nós temos
apenas 7 cartas que, historicamente, né, podemos dizer que é de Paulo. 1 Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Filemão. Depois as outras cartas são atribuídas a Paulo, mas não foram escritas por Paulo, foram escritas por discípulos, por outras pessoas. Então são pseudo-cartas de Paulo, né? Essas cartas nós sabemos que viveram acréscimos, né? Então as cartas foram escritas por Paulo e depois na história da igreja os copistas, na hora de copiar, ou por maldade ou por erro sem querer, não é, deixavam uma linha para trás ou acrescentavam coisas que não estavam na carta de Paulo, para dominar, para domesticar a comunidade segundo aquilo que o copista estava pensando, né, o narrador da carta estava pensando. Isso nós temos outro vídeo aí que pode esclarecer para nós. Então nem tudo que está escrito nas cartas é verdade, é original, né? Grande parte das cartas tem omissão de escritos e também tem acréscimos de escritos que foram posteriores às cartas originais de Paulo. Alguém simplesmente, como poucos é que sabiam ler e escrever, alguém na hora de fazer a cópia da carta, não tinha imprensa, então só se copiava a carta. Então alguém na hora de copiar a carta via que tinha na comunidade algum problema, alguma dificuldade, colocava ali a solução dessa comunidade e dizia que foi Paulo que disse. São os acréscimos, né? Então isso temos bastante estudos sobre isso e provas com relação a isso. Então nós sabemos que muitas cartas se perderam. Você pode ler 1 Coríntios 5:9 e 2 Coríntios 3:1. Nós também podemos ver que Paulo escreveu muitas, né? Muitas foram atribuídas a Paulo, mas não foi ele que escreveu. E muitas cartas se perderam, como você pode ver no Colossenses 4:16, né? A carta à Laodiceia, que não existe, que nós não sabemos onde está. O que faziam essas cartas? Essas cartas orientavam a fé, a prática da religião, né? A união das comunidades, né? E distinguir o cristianismo das outras igrejas pagãs, né? Das outras igrejas que os pagãos seguiam. Os pagãos seguiam o politeísmo e agora estava sendo pregado o monoteísmo, onde existia um Deus e Jesus era o Filho de Deus, né? Colossenses 4:16 fala que é algo diferente, que jamais foi visto nas escrituras, nas religiões, foi que aconteceu um fato e em seguida já se escreveu sobre esse fato e já se concretizou o escrito desse fato. Não era comum na época se escrever sobre a religião e se tornar o texto, o livro sagrado. As pessoas acreditavam, seguiam, ouviam de pai para filho as histórias, mas ninguém escrevia nada. Foi a partir do cristianismo, não é, que se estruturou a compreensão das escrituras, da importância das escrituras, de manter as escrituras, de ler as escrituras, de repassar as escrituras aos cristãos convertidos, não é? E a partir daí também o judaísmo fazia a mesma coisa. É isso. Até mais.